Os irmãos abrirem suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós leremos do versículo 12 ao versículo 26. Atos, capítulo 1, versículos 12 até o final. A palavra de Deus diz assim: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campus era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que os acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabas, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Até o versículo 26. Senhor, Tua palavra foi lida, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, use o Teu servo e abra o coração da Tua igreja, ó Pai, para que eles compreendam a mensagem vinda desse texto que nós lemos, Senhor. Sê conosco nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu preparando esse sermão essa semana, eu estava pensando, algumas coisas que nos deixam impacientes e talvez irritados algumas vezes. Uma delas é, o atendimento, um mau atendimento. Em breve você será atendido. Por favor, espere. Aguarde um momento, um minutinho e já te atendemos. Use o nosso menu digital para que nós possamos atendê-lo melhor. Você tem um minuto para que eu possa te apresentar meu produto? No momento não podemos atender. Aguarde e em breve atenderemos. São palavras que muitas vezes nós ouvimos em telemarketing que nos irritam, nos deixam incomodados, porque muitas vezes nós ligamos porque nós estamos com um problema e queremos solucioná-lo o mais rápido possível. E a razão pela qual essas declarações muitas vezes nos deixam incomodadas, deixam irritadas, é porque nós não somos pacientes quando temos que esperar. Nós não somos pacientes. Mas esses são pequenos inconvenientes. Há momentos na nossa vida que nós somos solicitados a esperar coisas que são muito mais difíceis. Tem pessoas que estão esperando alguém especial para que entre na sua vida, alguém especial. Tem pessoas que estão esperando uma porta de emprego se abrir. Tem pessoas esperando uma direção para uma decisão, esperando por um resultado de um exame. Tem pessoas esperando
que o resultado de um exame diga: você está grávida. E pessoas que estão esperando a cura de uma enfermidade. Algumas pessoas estão esperando o quê? Que Deus supra, talvez, uma necessidade financeira. Nós temos muitas outras coisas que nós temos que esperar. O final do capítulo 1 de Atos, ele mostra como lidar com momentos como este que nós estamos passando, como alguns desses que eu descrevi agora. Esperar pela direção de Deus. Se você se lembra, né, no capítulo anterior, Atos, o que aconteceu? Jesus, ele esteve com os discípulos por 40 dias, foi assunto aos céus, mas antes Jesus disse, né, se eu não me engano, versículo 4, para que eles ficassem em Jerusalém e esperassem o poder do Espírito Santo, que viria até eles. E então, a espera deles não era muita. Por quê? Porque Jesus morreu na Páscoa, foram 40 dias que ele, após a ressurreição, ficou com eles, e 10 dias após, o Pentecostes. A data, a proximidade da data não faz tanto sentido, mas o tempo que eles tinham que esperar foi um tempo pequeno. Mas 10 dias, depois que o seu mestre, aquele que te guiou, aquele que te instruiu, subiu aos céus, poderia parecer algo muito grande. Eles poderiam pensar: nós estamos com o nosso futuro incerto, nós estamos tendo que esperar para fazer muitas coisas. O tempo de espera pode ter sido estressante para eles. Veja o que eles fizeram durante o tempo de espera. É aqui que nós temos que aprender com os discípulos. Eles tiveram que esperar. Eles tiveram que esperar. Então, quando nós lemos aqui, nós somos informados o quê? Que eles oraram. A primeira lição que nós temos é que eles oraram. Eles se juntaram para orar no momento que eles tinham que esperar. Então, nós podemos tirar 3 lições logo de cara, que são os 3 pontos do sermão. Eles esperaram, né? Eles oraram, eles estudaram a palavra de Deus e eles obedeceram a Deus. Eles obedeceram, porque o Senhor no versículo 4 falou: esperem em Jerusalém. Esperem em Jerusalém. E junto com os discípulos, né, estava uma multidão. Pedro falou aproximadamente aqui 120 pessoas. Ele deu um discurso para 120 pessoas. Eles voltaram para onde? Para o cenáculo. Cenáculo provavelmente era o lugar onde eles cearam pela última vez com o Senhor Jesus antes da sua morte. E quem estavam reunidos? Né? Os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, as mulheres que foram ao túmulo com Jesus e outros que poderiam estar lá. Talvez José de Arimateia, talvez Nicodemos estivesse junto com esse povo. Mas o interessante é que tinham 120 pessoas juntos, orando. No versículo 14 somos informados, né, que eles se reuniam constantemente em oração. O que será que eles oraram? Qual será que foi o discurso, a oração que eles tiveram naquele momento? Nós não sabemos, né? Talvez se nós soubéssemos, nós teríamos a fórmula secreta para uma oração eficaz. Porque após esse tempo de oração, houve o quê? A descida do Espírito Santo. O que nós sabemos com certeza é que eles continuaram em oração. Eles foram persistentes e na hora da espera eles não desistiram. Eles continuaram a confessar, eles continuaram confessando seus pecados, continuaram adorando o Senhor, e as suas preocupações eles levaram a Deus Pai. Então foram momentos de oração. Talvez alguns de nós aqui estamos tendo que esperar para alguma coisa. Algo que você queira realizar, algo que você já colocou diante de Deus. Aqui tem a fórmula de como nós devemos esperar. A Bíblia é repleta, né, de exemplos de pessoas que esperaram. E algumas pessoas têm um entendimento errado, né, porque eles dizem assim: se Deus é soberano, Ele fará algo. Ele vai fazer algo, né? Por que eu devo orar se Deus é soberano? Ele vai fazer sim. E isso é um mau entendimento. É verdade que Deus é soberano, Deus faz o que Ele quer, Deus realiza os seus propósitos. A desobediência do homem não frustra a Deus,
Mas quando Deus cumpre os seus propósitos, ele se utiliza de meios. Um grande exemplo disso é a salvação. Como é que vem a salvação? A salvação vem através da pregação da palavra, da fé daqueles que ouviram a pregação da palavra. O meio pelo qual Deus salva pessoas é a pregação do Evangelho. E quais são esses exemplos que nós temos? Nós podemos falar Abraão, enquanto ele esperava por seu filho prometido, José, quando confinado na prisão, Moisés, enquanto peregrinava pelo deserto, Davi, quando escapou da perseguição de Saul, Jó, lutando com os seus muito. Por quê? Por que está acontecendo isso? Abacuque buscava ao Senhor quando ele não entendia. Os exilados de Israel, enquanto ele esperava para voltar, o quê? Para sua pátria. Por acaso você já teve alguém que veio até você e fez uma pergunta e, ao mesmo tempo que ele fez a pergunta, ele saiu e nem te deu chance de responder? Já aconteceu isso com você? Qual que é a impressão que nós temos? A impressão que nós temos é que a pessoa estava falando com ela mesmo e não estava falando com você. Ele estava falando em voz alta. Tá? Quantas vezes nós não oramos dessa forma? Nós pedimos alguma coisa para Deus, mas não temos paciência de esperar em Deus. Nós queremos resolver com as nossas próprias forças. Nós oramos e já queremos resolver algo que não compete a nós resolver. Porque, como eu disse, Deus usa meios. Deus não vai te dar um emprego se você orar e não for entregar os currículos, não preencher currículos online. Algo depende de nós, mas tem coisas que dependem de Deus preparar. Um casal que está esperando para ter um filho, está tentando, não consegue, fazendo exames, fazendo tudo que cabe ao homem. Cabe você orar e esperar que, se for da vontade de Deus, Ele vai te dar um filho. Os jovens que estão esperando alguém para ser o seu companheiro, cabe você orar e confiar em Deus. E às vezes nós oramos pedindo a Ele orientação, direção, e nos afastamos dEle antes mesmo que Ele possa nos responder, antes que Ele possa nos ajudar. Pedimos a Ele para nos moldar, mas não obedecemos o que a sua palavra diz que Ele quer que nós façamos. Quando temos que esperar, devemos recorrer à oração. O Senhor tem as respostas que procuramos, Ele tem a força que precisamos. Afastar-se da oração é a mesma coisa que nós afastarmos da assistência médica quando nós estamos doentes. Observe que eles oraram juntos, meus irmãos. Talvez você precise de alguns companheiros para orar juntos com vocês. Pessoas precisam de pessoas. Nós não podemos nos isolar. Nós precisamos ter companheiros de oração para orar um pelo outro, orar os dois por um motivo em comum. Pense numa ocasião que você estava numa sala de hospital, esperando uma cirurgia. Pense lá sozinho, aflito, angustiante, sentado numa casa funerária, uma longa viagem no ônibus. O que ajuda você a superar nesses momentos? Um amigo ajudaria com certeza. Nos momentos que nós estamos na sala de espera de Deus, ajuda ter com quem nós conversarmos. E quando nós oramos, nós temos a Deus. Nós conversamos com Deus. Então, a primeira lição que nós podemos aprender com os apóstolos é que eles oraram. A segunda lição é que eles procuraram as Escrituras, versículos 16 e 17. Pedro se levanta para falar com o grupo e dizer: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Pedro também citou o Salmo 69 e o Salmo 129. Ele usou esses textos como seu argumento para o quê? Para a substituição de Judas, para que fosse
nomeado, fosse eleito o quê? Um outro discípulo. E era necessário o quê? Que esse discípulo tivesse alguns pré-requisitos. Então, onde que eles buscaram isso? Buscaram na palavra de Deus. A citação que Pedro faz é do Salmo 69 e do 129. A Bíblia não aborda todos os assuntos diretamente, mas ela aborda e nos dá princípios. E indiretamente, sim, para todos os assuntos. Tá? Nos momentos em que nós somos forçados a esperar, o que nós devemos? Devemos gastar o nosso tempo orando e estudando a palavra de Deus, porque é a forma como Deus fala para nós hoje é através da sua palavra. Aí alguém vai perguntar, mas pastor, o que eu devo ler? Eu realmente não acho que importe tanto onde você vai ler na Bíblia, mas ou o que você vai ler. Quando você estiver na sala de espera, quando você estiver aguardando alguma coisa, você pode achar, sabe aonde? No livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele traz um grande conforto para o momento que você possa estar passando. E os Evangelhos. Os Evangelhos também é um outro bom lugar para você começar lendo a palavra de Deus, que Deus vai falar com você. Então, eles oraram, eles estudaram a palavra de Deus nesse momento de espera. Nós estamos falando aqui de 10 dias que eles tiveram que esperar. Porque no capítulo 2 vem a descida do Espírito Santo. E eles obedeceram a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus havia dito para eles, né? Permaneçam em Jerusalém, né? No versículo 4 do capítulo 1. Não se ausentem, né? Para que não determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual a promessa? A promessa da descida do Espírito Santo. Eles obedeceram, eles ficaram em Jerusalém. É interessante a gente entender, quando alguma coisa acontece que nos causa, às vezes, frustrações, a gente tende o quê? Procurar a nossa família, voltar para a nossa casa. Mas eles acreditaram naquilo que Jesus disse e esperaram em Jerusalém. Lembre-se que nem todos eram de Jerusalém, alguns eram da Galileia, né, ou de outras cidades. Teria sido normal eles voltarem ao trabalho, teria sido normal eles tentarem começar a fazer o que Jesus lhe disse, para alcançar o mundo e pregar o reino de Deus a toda criatura. Mas a primeira coisa que Jesus disse era: esperem em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Embora fosse mais fácil e natural fazer qualquer outra coisa, eles esperaram. Esse é um bom princípio que nós podemos ter. Há muitas coisas que parecem boas a se fazer, mas a melhor coisa a se fazer é o quê? É o que Deus nos manda. É o que Deus nos manda. Eles escolheram o quê? Um substituto, né, para Judas. Lucas dá os detalhes de como aconteceu, o que aconteceu com Judas, né? Olha só como Lucas descreve. Judas adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, onde ninguém moraria. Tá? Mateus 27:5 parece que é outra coisa, parece que a história se contradiz. A gente lê lá que a história parece ser diferente. Judas voltou aos sumos sacerdotes, jogou o dinheiro no templo e saiu, então ele foi embora e se enforcou. Essas discrepâncias que nós encontramos assim, ela é muito fácil de conciliar. Há duas respostas possíveis. Judas foi ao campo, né, e se enforcou em uma área rochosa, e com o peso do seu corpo o galho quebrou e ele caiu nesse barranco rochoso e seu corpo se abriu. A segunda possibilidade é que Judas ficou pendurado por um tempo suficiente, onde ele inchou por causa do calor do sol, e quando cortado se abriu todo também. Tá? Judas não comprou o campo propriamente, diretamente, mas os sacerdotes compraram. Então, indiretamente, Judas comprou aquele campo. De qualquer forma, os discípulos acreditavam que Deus queria que eles substituíssem Judas. Portanto, a primeira coisa que os discípulos fazem qual é? Estabelecer qualificações para isso, para o discípulo. E quais eram? Eles concluem que era importante que essa pessoa fosse uma testemunha ocular do Senhor Jesus,
Eles devem ser alguém que seguiu Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão e foi testemunha ocular da sua ressurreição. Tinha que ter algum pré-requisito, não podia ser qualquer um. E eles devem ter o quê? Experiência semelhante aos demais discípulos. 2 homens apenas preenchiam os pré-requisitos. José, Barsabas, cognominado Justo, e Matias. E Matias é escolhido. E 2 questões são levantadas sobre a substituição de Judas. Primeiro, em primeiro lugar, há uma questão de saber se eles tomaram a decisão correta. Alguns argumentam que os discípulos, eles foram precipitados em substituir Judas. Dizem que o discípulo substituto era Paulo. Afinal, nós ouvimos aqui de Matias, depois nunca mais ouvimos falar de Matias. A segunda crítica é sobre o método que usaram para a substituição, lançar sortes. Era muito semelhante a tirar palitos ou jogar uma moeda, cara e coroa. E alguns dizem, como essas pessoas, os discípulos de Jesus, poderiam recorrer a tais medidas de uma decisão tão importante? Os nomes dos candidatos, o que aconteceu? Eles foram escritos em 2 pedras jogadas num vaso, e esse vaso foi sacudido até que uma das pedras caísse. E aquela que caiu, cujo nome estava nela, foi o eleito para o cargo. Isso é segundo William Barclay. Vamos entender então. Em primeiro lugar, o fato de nós não termos mais notícias de Matias não significa que ele foi um fracasso. Não, como apóstolo. Pelo contrário, a tradição diz que Matias foi decapitado devido à sua fé em Cristo. Sinceramente, a maioria dos apóstolos não são mais mencionados depois do primeiro capítulo. A grande maioria. Em segundo lugar, Paulo não atendia os pré-requisitos para ser um discípulo naquele momento. E terceiro, essa decisão não foi uma decisão arbitrária, mas uma decisão baseada onde? No estudo da palavra de Deus e na oração. Então sempre, meus irmãos, que vocês tiverem que fazer escolhas difíceis, essas escolhas devem ser baseadas na oração e no estudo da palavra. O que a palavra de Deus diz sobre aquilo que eu quero fazer? Senhor, e ora a Deus pedindo sabedoria para aquilo. Ore muito, chame alguém para orar com você, tenha amigos de oração. E eles oraram sobre os candidatos e por fim deixaram a decisão para quem? Para o Senhor. E finalmente lançar sortes era o quê? Uma prática comum, e Deus ordenou, ao buscar direção no Senhor. Em todo o Antigo Testamento, quando você lê, eles lançaram sortes. Uma ordenança de Deus também. Hoje nós não lançamos sortes. Alguns insistem, no final do ano fazem lá a mega da virada, Alguns insistem na sorte, Mas agora nós temos o Espírito Santo e o Novo Testamento. Nós lançamos sortes, numa partida amistosa de futebol, onde nós vamos brincar, nós tiramos lá a sorte para quem vai sair com a bola, quem vai jogar do outro lado. Mas para decisões difíceis, nós temos o quê? O Espírito Santo. Nós temos a Bíblia. Para ver, para buscar, para consultar. Se orarmos, se examinarmos as Escrituras, Deus nos guiará. Parece que lançar sorte seria o que? A maneira mais fácil. Senhor, com quem que eu vou namorar? Com essa ou com aquela ali? Deixa eu ver. Cara é a fulana, coroa a cicrana. E aí joga, Não é assim, Não é assim que vai funcionar. Se você pudesse decidir com quem casar, lançar sorte, que beleza, Se você não sabe qual faculdade você vai estudar, lançar sorte, passei na Unicamp, passei na USP, passei na UFSCar, e agora, vou lançar sorte. Não é assim que Deus quer que nós escolhemos. Não. Deus não está interessado em tornar simplesmente as coisas fáceis para nós. Ele raramente traz um milagre. Por quê? Porque nós somos preguiçosos demais para fazer o que nós devemos fazer. O que
que eu quero que você veja, meus irmãos, é que quando nós estamos na sala de espera, no cenáculo, aguardando uma resposta de Deus, pode haver coisas que Deus deseja que nós façamos. Ao orar, ao estudar a palavra, precisamos o quê? Ouvir as suas instruções. Quando ouvimos, nós devemos o quê? Obedecê-la. Nós devemos obedecê-la. Nós estamos passando momentos de espera. Hoje tivemos mais uma reunião e tomamos uma decisão. Nós vamos esperar. Quanto crianças, nós temos que esperar mais tempo. Nós tomamos uma decisão. Vamos acompanhando conforme estiver a pandemia. E nós vamos esperando. Orando, estudando, aconselhando-se na palavra de Deus. Em um momento ou em outro, todos nós vamos nos encontrar na sala de espera da vida. Esses são tempos importantes. Por quê? A maneira como lidarmos com o tempo na sala de espera, geralmente é a chave para quão profunda é a nossa fé. Às vezes temos períodos como esse em nossas vidas. Período difícil da pandemia. Será que eu vou na igreja? Será que eu não vou? Como é que está? Nós estamos aqui, um grupo menor do que nós tivemos pela manhã. Mas muitos estão aqui. Será que eu espero mais um pouco? Será que não? Todos nós estamos ali, na sala de espera, pela vacina. Estamos esperando alguma coisa para preencher a nossa vida. E esse período de espera não foi, no entanto, um período de total inatividade para os apóstolos, para os discípulos, e não deve ser para nós enquanto nós esperamos. Talvez ele esteja o quê? Desenvolvendo o nosso caráter. Talvez Deus esteja trabalhando a sua vida, algum aspecto que você precisa ser moldado. Com os discípulos nós aprendemos várias coisas. Devemos buscar o Senhor em oração. A oração nos prepara para ouvir a Deus. É como pegar um fone do telefone e atender o telefone. Não podemos o quê? Ficar indiferentes nessas situações. Devemos estudar então as Escrituras. Não podemos saber o que Deus quer que façamos, a menos que nós o quê? Estejamos dispostos a ouvir a sua palavra. Devemos esperar quando nós enfrentamos atrasos. Por que atrasos? Às vezes nós queremos algo para ontem. O nosso chefe é sempre assim, né? Mas eu pedi, era para você ter feito ontem. E aí nós vamos, se nós temos subordinados, nós vamos cobrar os subordinados para ontem. Nós não temos paciência. E às vezes vai ter um atraso. E quando tem atraso, as pessoas ficam com raiva. E às vezes nós estamos pedindo coisas para Deus e parece que Deus está demorando para nos responder. E alguns ficam com raiva de Deus, alguns saem da igreja, outros deixam sua Bíblia na prateleira lá, empoeirando. As pessoas dizem que não têm vontade de orar, mas quando nós nos afastamos do Senhor, nós estamos indo numa direção errada. Estamos tornando as coisas piores. Os atrasos de Deus sempre são propositais, sempre têm um propósito, mesmo que nós não entendamos. Mais uma vez, tudo se resume a uma pergunta simples. Em quem você confia? Em quem você confia? Você confia no Criador do Universo, aquele que vê todas as coisas e sabe todas as coisas? Você confia naquele que assumiu a forma de servo para te dar vida com pagamento pelo seu pecado? Em quem você confia? Você confia naquele que conhece você e suas necessidades melhor do que ninguém? Se você confia em Cristo, você pode ainda ficar até irritado com os operadores de telemarketing, com a espera no médico, com a espera nas filas, ou com aquele só um minutinho que demora 10, 20 minutos. Mas, nas coisas que importam, você descobrirá que Deus irá moldá-lo, Deus irá prepará-lo. E quando você estiver preparado, Deus vai te dar bênçãos.
bênçãos maiores do que aquelas que você pode imaginar. Mas primeiro, você tem que estar disposto a quê? A obedecer e a esperar. Queridos, que Deus nos abençoe e a Ele seja dada somente a glória.